Aleluias, glórias a Deus, glorificado e exaltado é o nome de Cristo Jesus. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Muito boa noite a todos, prezados e amados, queridos irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Saudações de paz do seu irmão em Cristo Jesus, Diego. Estamos iniciando essa live em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já, sejam todos bem-vindos à nossa live. Aqui você tem a total liberdade para deixar os seus comentários. Peço a colaboração e ajuda de todos que estão presenciando essa live ao vivo para que você possa compartilhar essa live em demais grupos, para que o Evangelho de Cristo Jesus alcance outras vidas. Quero deixar já meus agradecimentos a todos pelo carinho e o respeito de todos os nossos seguidores que estão de contínuo acompanhando o nosso trabalho, a qual nós realizamos em prol do Evangelho de Cristo Jesus, em prol da obra de Deus. Aqui eu falo diretamente do estado do Paraná, da cidade de Londrina, cidade interior norte do Paraná. Deus te abençoe em nome de Jesus. A intenção, o intuito da live é trazer os comentários a respeito do trabalho que foi realizado e também pregar a palavra de tempo, a palavra de Deus. Queridos, hoje nós fomos guiados por Deus. Nós descemos aqui em um bairro próximo à minha casa, onde ardeu em meu coração de levar a palavra de Deus. Nós fomos até o bairro, ou melhor dizendo, Jardim Perobal. E ali nós tivemos a oportunidade que Deus nos oferece de expressar o seu amor e fazer ele conhecido a todas as pessoas. Nós pregamos o Evangelho e de bom agrado muitas pessoas, ouviram a palavra de Deus. A Bíblia diz: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho de Cristo. Eu não posso, em momento ou hipótese alguma, me envergonhar das palavras de Deus. Jesus diz: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória do seu Pai e na dos santos anjos. Jesus diz: porque qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que estás no céu. O apóstolo Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo daquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, não há a necessidade de se envergonhar de anunciar o Evangelho de Cristo. É o Espírito de Deus que vai operar, convencendo este mundo
do pecado, do juízo e da justiça de Deus. É o Espírito de Deus que vai, agir. É o Espírito de Deus que vai entrar em cena. Ele vai de encontro daquele dialeto ouvinte, daquela pessoa que se dispõe a ouvir o Evangelho, daquela pessoa que está presente, daquela pessoa que está ali, dando atenção ao Evangelho de Cristo Jesus. E nós se colocamos como um instrumento de Deus, preparado para toda boa obra. E nós estávamos ali justamente naquele lugar aonde Deus nos direcionou para levar uma palavra de vida, porque a Bíblia Sagrada é espírito e vida. A palavra de Deus é espírito e vida. E sempre Deus, através do Consolador, que veio consolar os corações, que se chama Espírito Santo de Deus, ele vai estar ali operando através da palavra no espírito do homem. Ele vai estar tratando com o espírito do homem e vai proporcionar vida, e vida com abundância. Então, as pessoas assim nos procuram quase que constantemente, principalmente no momento que nós estamos ali, atuando e algo, sabe, eu venho colocar em pauta a respeito, de muitas pessoas que estão se desviando, da presença do Senhor. A Bíblia vai dizer em Hebreus 2:3: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, as pessoas precisam atentar para esta tão grande salvação. E eu vejo as pessoas se perdendo literalmente. As pessoas sempre têm trazido os seus problemas até nós. E um dos grandes problemas é justamente a falta de ânimo, aonde está predominando o desânimo, aonde as pessoas argumentam que não tem tempo por conta, do trabalho exaustante, por conta assim do compromisso, faz que com essas pessoas não consegue estipular, um tempo para com Deus. E aonde realmente, se a pessoa não orar, se aonde a pessoa não lê as Sagradas Escrituras ou meditar nas Sagradas Escrituras e passar um tempo com Deus, a Bíblia diz: não saia da presença do teu Deus. Então, se a gente não gastar, um tempo que é de grande valida, vamos dizer assim, de proveito vosso, então o nosso espírito, o espírito do homem, que nós somos corpo, alma e espírito, 3 elementos, e se a gente não se alimentar das coisas espirituais,
o nosso homem espiritual vai desfalecer. É onde muitos não conseguem resistir, não tem resistência, não tem força, né? Não consegue superar, não consegue sobrepujar, né? As coisas que vêm de encontro a eles. Porque nós estamos em guerra, a igreja de Cristo está em guerra contra Satanás, contra os demônios, contra o império das trevas, tentando tragar, né? Tentando consumir, tentando, né, vencer. E esta luta, né, é rinhenta. Essa luta é dia após dia que acaba se tornando exaustante, aonde exige realmente, né, que nós venhamos se revestir para o combate. E muitas pessoas estão, infelizmente, sendo vencidas. E nós vimos, presenciamos, notamos esse desastre, esse evento catastrófico, né? Aonde as trevas estão em ascensão, aonde as trevas não cessam, aonde as trevas estão atacando, né? E muitos estão na retaguarda, muitos estão somente se defendendo, mas não está contra-atacando, e outros abaixaram suas guardas e agora estão propício, né, a esses ataques, e infelizmente será uma vítima de Satanás. Só que nós precisamos, a igreja de Cristo, a Bíblia diz: comunicai as vossas necessidades aos santos. Então a necessidade de muitos hoje é permanecer de pé, é ter vida com Cristo, é poder se guardar a unidade do Espírito, né? Tentar se guardar da corrupção, a corrupção generalizada, né? Aonde muitas coisas hoje as pessoas falam, não tem nada a ver. Ah, mas isso todo mundo faz. Todo mundo tem esse mesmo pensamento. Você não pode ir pelo o que as pessoas estão te dizendo. Você tem que ir pelo que a palavra te diz. Você é chamado do mundo. Jesus te chamou do mundo, te chamou das trevas, né? Portanto, que a Bíblia diz que Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, né? Para o reino do Filho do seu amor. E vai ter uma passagem, né, que também Jesus, a Bíblia diz que Ele nos escolheu do mundo, né? E a Bíblia diz assim, ó: se o mundo vos aborrece, sabeis que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Porque o diabo não aceita perder. Ele não aceita que Jesus venha tirar você da potestade das trevas. Então, querido, ele jamais vai aceitar essa derrota. E o que ele quer? O que ele quer? Ele quer simplesmente que você não tenha comunhão com o Filho de Deus. Ele não quer que você venha participar desta comunhão. Ele não quer que você participe do partir do pão.
O partir do pão é a palavra de Deus, que vai estar escrito aqui, ó, né? Jesus, ele escreve, deixa registrado aqui. Ele diz assim, João 6,35, e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Ele é o pão. O pão nós sabemos que é o alimento, um alimento que sacia a nossa fome, que a pessoa, se não se alimentar de alguma coisa assim, né, ela vai ter fome. Então Jesus, ele é aquele alimento básico do dia a dia que se fornece, né, muitas pessoas se fornecem de pão. E ele traz isso como se fosse o primeiro alimento que nós comemos, né, a primeira refeição que nós fazemos durante o dia. E Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim. Então aquela pessoa que se conduz a ele não terá fome. Quer dizer, ela não vai ter a necessidade de ter qual é a necessidade? Fome. Ela vai sempre estar satisfeita. E quem crê em mim nunca terá sede. Então, e ele diz mais, né, aqui, né, pegando João 6, agora eu li o versículo 35, agora eu vou ler o 47 até o 51, que vai dizer assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu. Quer dizer, Jesus se refere como pão. E quando ele disse desceu do céu, que ele está acima de todos, que ele é sobre todos. Então ele saiu do seu trono e veio até nós, para que o que dele comer, que seria esse comer, seria o que? Você se alimentar hoje da palavra. Que naquele momento, naquela ocasião, ele estava ali fisicamente, né, em carne. Hoje ele já não está nesse mesmo estado, ele está no estado de espírito. Só que ele está entronizado dentro de nós, que nós aceitamos, e ele está fazendo morada em nosso coração. E quando nós se dispõe a ser usado por Deus, nós estamos sendo guiados por ele, está usando a nossa carcaça, usando a nossa pessoa através do seu espírito. Então, daí nesse caso, de ele estiver usando a nossa carcaça, a nossa carne, ele vai estar no estágio de carne em nós, usando as nossas vidas. Amém, meus queridos? E quando fala de comer o pão, fala de meditar a palavra. Que a palavra hoje é o pão, é o pão. É o pão que nós se alimentamos, para que a gente venha ter vida. Amém? Para que a gente venha se saciar. O que a Bíblia diz? Não vos embriaguei com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Este é o pão que desceu do céu, que é Cristo, para o que dele comer, que seria a palavra, não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Por que para sempre? Porque a Bíblia vai dizer, lá no comecinho, e a Bíblia vai dizer em 1 João 2,25, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida eterna está em seu Filho. Então, quando fala viver para sempre, porque Cristo pode nos proporcionar a vida eterna. E o pão que eu der é a minha viver para sempre. Então, até aqui, querido. Então, eu vejo assim, sabe, as pessoas
desapontadas, as pessoas desanimadas, com as suas queixas. As pessoas deixam de olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. As pessoas se distraem. Algo tira a atenção, tira o foco, a qual elas estão empenhadas, a qual elas estão a serviço, trabalhando, a qual elas estão prosseguindo, a qual elas estão marchando, né? Em busca desse sonho, que seria a eternidade. É um sonho para todo cristão, para todas as pessoas que creem em Cristo, até mesmo para aqueles que não são cristãos. É um sonho para todo mundo, quando fala-se da eternidade. Mas muitas pessoas, né, elas não buscam, né, a realização desse sonho. E para que esse sonho seja concretizado em nossas vidas, é necessário que a gente venha reparar. De que forma? A gente se converter. O que Jesus falou, né, para Nicodemos? A Bíblia diz, né, que vai um homem religioso até Jesus, denominado como Nicodemos, e Jesus começa, né, ali falar a respeito, né, da conversão a este homem, a respeito, né, da transformação. E Jesus vai dizer no capítulo 3, versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, há necessidade deste novo nascimento. Deus está lhe dando a legalidade, está te dando o direito, a oportunidade de você poder novamente renascer. Acho que seria esse termo, renascer. Você precisa renascer. Há um tempo de você renascer. Só que renascer para Cristo. Você vai morrer para as atividades pecaminosas do mundo, a qual era de costume em sua vida. Você vai abrir mão disso, porque você está com o propósito de seguir o Filho de Deus. E Jesus diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga-me. Então você está disposto a abandonar esses costumes? Você está disposto realmente deixar de fazer aquilo que você sabe que é errado, aquilo que você sabe que não tem proveito algum, aquilo que você sabe que infelizmente é prejudicial à sua vida, aquilo que talvez te dá uma alegria temporã, momentânea, passageira, de pouco tempo. Você está disposto a abandonar tudo isso para você renascer, ser uma pessoa transformada, ser uma pessoa assim, nova, vamos dizer assim, uma pessoa reintegrada, que você vai ser reintegrado, só que no reino de Deus. Você não vai fazer mais parte deste mundo. Quando eu falo deste mundo, eu estou falando das obras que projetavam você para o erro, para o pecado. Você não vai mais ter a mesma índole. Você não vai ter o mesmo caráter. Você não vai se deixar ser dominado pelos seus desejos obscuros. Você não vai ter uma vida desregrada. Você não vai agir na rebeldia. Você não vai agir na ingratidão.
você não vai agir na deslealdade, você não vai ser infiel, você não vai intentar ou provocar ou despertar a ira de Deus, a cólera de Deus, ou quem sabe você não vai ser mais inimigo de Deus, porque quando nós estamos no mundo e nós rejeitamos a palavra, rejeitamos as coisas que provêm de Deus, nós automaticamente se declaramos inimigo de Deus pelo fato de não aceitar, de não concordar, de ser contra, de ser uma oposição e quem sabe uma resistência. E nós podemos de fato combater contra Deus? Será que eu sou mais forte do que Ele? Será que existe tanta ousadia de imaginar que eu possa me opor a Deus? Eu serei destruído, completamente aniquilado. Apesar que a Bíblia nos diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas a Bíblia diz que ele é um fogo consumidor. A Bíblia diz: horrenda coisa caíra na mão de um Deus vivo e ele vela pela justiça. Então ele vai te mostrar que você merece tal punição, tal castigo por conta de suas ações. Então aqui ele está exortando a Nicodemos a um novo nascimento. Apesar que Jesus está falando de coisa espiritual. Ele está falando de coisa espiritual que ele precisa renascer. Ele precisa dar uma retomada da vida dele para melhor, junto para com Deus, para que ele possa realmente aprender mais de Deus, para que ele seja uma boa pessoa, para que ele possa ser uma pessoa, que realmente seja um representante de Deus, para que as pessoas possam olhar nele, se espelhar nele, ver a boa índole e o bom caráter e ser uma pessoa que realmente venha contagiar as pessoas que estão à sua volta, para que ele seja uma fonte realmente, para que ele seja uma pessoa que possa as pessoas desejar imitar ele, ser igual a ele, pelo fato de Deus estar nele. E era isso que Cristo estava tentando dizer a ele, mas ele entendeu de outra maneira. E tem pessoas que entendem o Evangelho de outra maneira. E nós precisamos realmente estar no estágio em espírito para compreender aquilo que Deus quer realmente falar conosco, aquilo que nós necessitamos ouvir. Nós não precisamos de bajuladores, nós não precisamos de pessoas que muitas das vezes vai cavando e vai lançando palavras ao vento, tentando descobrir alguma coisa que possa se encaixar em nossa vida e quem sabe ser considerada pela grande massa como um profeta de Deus. Amém, meus queridos? Então, eu vejo assim também que muitos temem, eles acreditam que Deus vai exigir algo deles, que Deus vai requerer algo deles. Não, querido, o que Deus vai requerer é o seu arrependimento, que você se arrependa. A Bíblia diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não destinou nós para o castigo eterno, Mas, infelizmente, pelas nossas opções de escolha, pelo livre arbítrio que Ele dá a cada um de nós poder se decidir, o qual caminho convenha que nós sigamos, Então, Ele não irá te impedir, porque a Bíblia diz nem por força nem por violência, mas Ele quer te convencer.
Ele quer te atrair. A Bíblia diz que quando ele fosse levantado, ele atrairia a todos. A Bíblia diz, né, querido, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único unigênito Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna, quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Jesus diz, porque o que me achar, achará vida e alcançará a favor do Senhor. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Deus não quer que você se perca. Então, deixa esses contritos, deixa essas desavenças, deixa esses males, deixa essas pessoas que te oportunam, deixa para lá, esquece isso, lança a elas o perdão, perdoa-as, porque o próprio Jesus diz que eles não sabem o que fazem. Isso, quem sabe, pode afetar a sua vida espiritual. E que nem muitos falam que tem problemas na igreja. A igreja é o melhor lugar que tem. Melhor a igreja do que não a igreja. Melhor a igreja do que um ponto de prostíbulo. Melhor a igreja do que um ponto de tráfico de droga. Melhor a igreja do que um lugar onde se invoca entidades malignas. Então é melhor a igreja. A igreja é algo para a família. A igreja ali é algo, né, que nós vamos estar na comunhão com Deus. Porque, mas Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. Deus, a divindade Deus, não foi visto por ninguém, a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que ele revelou o Filho. No livro de Apocalipse, você vai ver lá que Jesus está sincronizado no meio dos 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais de ouro, ele simboliza, ou melhor dizendo, o castiçal, que é denominado para os judeus como menorá, que simboliza as igrejas. E ele está sincronizado no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, o Filho, ele se manifesta quando há um agrupamento velando pela sua palavra e acionando a fé dos fiéis. Ali ele vai comparecer e vai ter a manifestação do seu poder. E realmente Deus não habita em templos feitos por mãos do homem, mas ele se manifesta ali por conta de nossa fé, por conta de as igrejas se reunirem, né, que somos nós. Então ele vai estar presente sim, porque neste lugar surdo ouve, mudo fala, cego enxerga, enfermidades são expelidas, as pessoas são restauradas, paralítico anda, pessoas são batizadas pelo Espírito de Deus, pelo fogo, pessoas são convencidas neste lugar, né, de fato que existe um Deus, que Ele está operante, que Ele está presente.
É um lugar onde a pessoa é renovada, transformada, liberta e salva. Então, ele se manifesta por conta de nossas fé. Quando todos estão unanimemente pensando no mesmo sentido, né? Daí ele vai estar ali operando no meio de nós. Louvado seja Deus por, né, ele se fazer presente. Então, não tem essa necessidade, porque muitas pessoas, né, não quer ir, né, por conta de uma coisa ou outra. Mas, querido, o joio sempre vai estar no meio do trigo. Infelizmente, não são todos que têm o Espírito de Deus. E nós precisamos ser moderados, relevar. Precisamos continuar olhando somente para Cristo. Então, quando nós agir dessa maneira, né, nós vamos continuar, vamos perseverar. A Bíblia vai dizer, mas tem um detalhe aqui, né, que não gostaria de deixar passando, né, quando nós se reunimos, nós estávamos falando a respeito disso. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Tem outro pedaço também que vai dizer acerca de de dois concordarem a respeito de qualquer outra coisa, assim vos será feito. Então, por isso que tem que ter sempre a unidade, né? A unidade da fé ali operando, né? Aqui achei, Mateus 18:19. Também vos digo que se dois de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Daí é onde ele se resume, porque onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aqui comprova aqui comprova, né, que realmente, né, Jesus está no meio de sua igreja. Então, eu convido a vocês, né, a ter que vocês possam ter um devocional com a palavra de Deus. Os novos convertidos que a gente pega e consegue resgatar por conta, né, da obra de Deus pela palavra. Como funciona? Funciona o seguinte: nós vamos apresentar a Bíblia. É necessário ele conhecer Jesus pelas Escrituras. Depois cabe a ele, né, de fazer visitas, né, se assim ele desejar, se assim ele opinar, se conduzir uma igreja mais próxima da sua casa, para que ali ele possa, né, participar das reuniões e fazer a diferença dentro deste lugar. Mas dentro deste lugar tem falsos profetas. Tem, mas você é o remanescente, você pode estar ali, né, na dispensação de Deus e combatendo, né, essas heresias, combatendo a índole desses homens, porque você é o remanescente. Então, por isso, eu peço, né, que os irmãos que estão me acompanhando não deixem as suas congregações, continua ali pelejando, né? Deus vai te dar a vitória e o nome do Senhor será glorificado. Mas por que você está falando isso? Porque realmente, quando vem até nós, pessoas, elas só trazem esse tipo de argumento. Então aqui eu estou dando meu parecer, para que vocês continuem, para que vocês possam fazer a diferença, para que o verdadeiro evangelho seja pregado. Mas vão tentar me barrar, vão tentar me impedir. Mas persevera e Deus, a Bíblia diz que aquele que usa de engano não permanecerá na congregação do justo. Persevera. Chega um momento que a obra é de Deus, a igreja é de Deus. Então você pode ter certeza que Deus vai intervir nessa situação. Amém, meus queridos? Estamos terminando aqui. Deus abençoe a vida de todos vocês. E em outra oportunidade
estarei trazendo uma outra situação, né, que Deus colocar em nosso coração, e nós vamos pregar o Evangelho na simplicidade. Nós não buscamos a glória dos homens, não quero ser sábio aos meus próprios olhos. O princípio da sabedoria é temer a Deus, e aquele que a si mesmo se louva, né, não é louvado por Deus. E nós estamos assim, um passo após outro passo, firmes, fundado e alicerçado na rocha, na pedra angular, que é escândalo para os homens, que é Cristo. Queridos, tenham uma ótima noite, um ótimo final de semana, e Deus abençoe tua vida. Compartilhe esse vídeo, e que você possa nos ajudar. Que Deus te abençoe. Fique com Deus, até a próxima, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Até mais. Shalom Adonai.